bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o professor Orlando Costa e trabalho com vocês aqui a disciplina de Administração Geral. E peço já, antes de começar o nosso assunto de hoje, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta se gostar do vídeo, comente, traga a sua pergunta, o seu comentário, faça a sua sugestão, né? Compartilhe com seus amigos, e para que esse canal, para que esse conteúdo possa ser visualizado aí pelo maior número de pessoas possível, tá? Beleza então, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre um assuntinho aqui bem importante também, que são os 3 setores da sociedade. Você sabia que nós temos 3 setores aqui na sociedade, onde as organizações atuam, onde as organizações operam? Pois é, vamos falar sobre isso hoje. Nós temos aqui, como você está vendo na sua telinha, o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Primeiro setor nós temos aí representado pelo Estado, o segundo setor pelo mercado e o terceiro setor pela sociedade civil, né, ou pelas organizações sociais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Deixa eu aparecer aqui na tela também, né, para a gente ficar mais aqui na intimidade. Então, muito bem. O que é o Estado, então, pessoal? Quais são as organizações que fazem parte do Estado, né? Temos aqui, ó, primeiro setor, Estado ou setor público. O mesmo é composto por instituições públicas e os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, sempre que a gente falar do primeiro setor, a gente está falando do Estado. E quando eu falo Estado aqui, eu estou falando do Estado no sentido amplo. Eu não estou falando aqui do Estado da Bahia, do Estado de Pernambuco, do Estado da Paraíba, do Estado do Rio Grande do Sul, não. Eu estou falando no sentido amplo, né? Eu estou falando do poder público. Então, se eu falar de um município, eu estou falando do poder estatal. Se eu falar da União, eu estou falando do poder estatal. Se eu falar do Estado mesmo, eu estou falando do poder estatal. Ou seja, são as organizações públicas, são as entidades públicas. Essas organizações, nós vamos classificar elas como sendo organizações do primeiro setor. Por quê? Porque elas representam, pessoal, elas representam o Estado. Elas são a materialização do Estado na nossa sociedade, né? E qual que é o objetivo do Estado? O Estado tem como atividade típica, ou seja, atividade natural do Estado, é a regulação da vida em sociedade. Então o Estado vai organizar a vida da sociedade, a vida em sociedade. O Estado vai criar normas, o Estado vai criar leis, o Estado vai criar espaços de convivência, o Estado vai ser responsável pela abertura de estradas, né, praças, enfim, né? E principalmente a regulação, o estabelecimento de normas, de regras de convivência entre as organizações empresariais e entre as pessoas também, né? Então, quando a gente fala do poder judiciário, a gente está falando de uma atividade estatal, portanto, uma organização do primeiro setor. Quando a gente fala do poder legislativo, da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, né, a gente está falando de uma atividade estatal, né? Também uma organização do primeiro setor. Quando a gente fala de uma prefeitura, da governadoria, né, da presidência da República, nós estamos falando também de uma entidade estatal, né, portanto, aí representante do primeiro setor. E como eu falei, o objetivo do Estado é justamente a atividade típica dele é de regulação da vida em sociedade. Em alguns momentos, o Estado pode desempenhar uma atividade atípica, que é quando o Estado vai lá e cria uma empresa, né, para explorar uma atividade econômica. O Estado faz isso? Faz. A gente tem aí como exemplo a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, né? E tipicamente aquela atividade, ela não é uma atividade estatal, né? Ela é uma atividade típica do mercado, que é o segundo setor que a gente vai ver em seguida. Mas em algumas situações excepcionais, o Estado vai também atuar, né, nessas atividades que não são típicas dele, né, mas são em casos excepcionais. Então, como eu falei, são atividades atípicas, mas no seu sentido
Na atividade típica, a atividade que é natural mesmo do Estado, não é a atividade econômica, e sim a atividade de regulação da vida em sociedade, certo? Bom, então o Estado ele não é um produtor de riquezas, né? Por quê? Porque ele não desenvolve uma atividade econômica, comercial, né? O Estado ele precisa ser financiado. Como é que o Estado então financia as suas atividades, né, custeia as suas atividades, se ele não desenvolve uma atividade econômica lucrativa, né? O Estado faz isso a partir da arrecadação de tributos, a arrecadação de impostos que ele vai cobrar das organizações empresariais e das pessoas físicas, como eu e como você, que pagamos impostos, né? Imposto de renda sobre a nossa renda, sobre o nosso salário, enfim, né? Toda vez que a gente compra um produto, a gente está ali também pagando impostos. Então, o Estado ele é financiado através da cobrança de impostos. Certo, pessoal? Então, esse é o primeiro setor, o setor estatal. O segundo setor, por sua vez, esse sim é o mercado. Esse sim é o grande gerador de riqueza. São as organizações que desempenham uma atividade econômica. Então, veja, ó, o mercado é composto por empresas privadas, ou seja, né, que são oriundas de capital particular, né, que muitas vezes competem entre si, né? Existe aí a concorrência entre as empresas, né? A concorrência, diversas empresas atuando numa mesma atividade, numa mesma área, né? Então, geralmente, os investimentos feitos nesse setor não são de origem, aliás, são de origem privada, ou seja, particular. É o indivíduo que juntou dinheiro, né, e acumulou alguma riqueza e depois foi lá e criou uma empresa, né? E por que ele faz isso? Porque ele tem uma finalidade lucrativa. Então eu invisto na criação de uma empresa visando o aumento da minha riqueza, o acúmulo de capital para fazer a minha riqueza aumentar. Essa, portanto, é a atividade típica do mercado, né? Do segundo setor. Ele tem sempre uma finalidade lucrativa, né? Tem sempre uma finalidade lucrativa, que é o meio pelo qual as empresas podem manter as suas atividades em operação e ainda crescer com isso, tá? Então o segundo setor é representado aí pelo mercado, ou seja, pelas empresas de um modo geral. E por fim temos o terceiro setor. Bom, se uma organização não é estatal, não é um organismo do Estado e também não é uma empresa desenvolvendo uma atividade econômica com finalidade lucrativa, que tipo de organização é esse? O que é que ela faz, né? O que é que essa organização faz? Bom, nós temos aí na atividade estatal algumas falhas, lacunas, né, deixadas pelo Estado. Ou seja, o Estado ele não consegue desempenhar a sua função de maneira eficiente. Quem bem sabe disso somos nós brasileiros, né? O quanto o Estado falha na sua missão, né? Então ele deixa lacunas. Então, por exemplo, não leva a educação de qualidade para diversas populações, né? A água tratada, a segurança pública, né? Diversas comunidades que são bastante carentes desse tipo de atividade estatal. Então o Estado deixa essas lacunas, né? Por outro lado, o setor privado também, ele só vai se interessar em atuar em alguma atividade que tenha um potencial lucrativo. Então você não vai abrir uma empresa em uma área, em uma atividade, né, que não tenha um potencial lucrativo, né? Então o mercado não vai se interessar por aquele setor. Então fica a lacuna também. Então o que aconteceu? Aí, dessa lacuna é que nasceu o terceiro setor, ou seja, a sociedade civil organizada, né, ela passou a se preocupar com esse tipo de situação deixada, né, esse vácuo deixado aí, né, pela sociedade, e começou aí a atuar, né? Ou seja, então as organizações do terceiro setor elas são de iniciativa privada, ou seja, não é o Estado que cria uma organização do terceiro setor, mas é uma iniciativa privada.
Ou seja, um grupo de pessoas, por exemplo, um grupo de pessoas que resolve unir esforços para criar uma entidade filantrópica, para cuidar da preservação de um rio, para cuidar de crianças abandonadas, para cuidar de animais de rua, né? Enfim. Ou seja, não foi o Estado, como eu falei, foi um grupo de pessoas que tomou essa iniciativa, portanto a iniciativa é privada. Mas acontece que, mesmo sendo iniciativa privada, essa atividade ela não visa lucro, né? Então veja, a entidade filantrópica criada para atender a menores carentes, isso não pode visar lucro, né? Essas pessoas vão arrecadar dinheiro, vão viver de doações para atender a uma situação ali específica, onde a prática dali, a intenção ali não é lucrar com aquela atividade, mas sim prestar algum tipo de solidariedade, algum tipo de serviço social àquela comunidade, certo? Então, uma outra característica da organização do terceiro setor é que ela não tem finalidade lucrativa. E por fim, elas prestam serviço de caráter público. Então veja, uma comunidade carente, né? Quando uma entidade filantrópica presta serviço a essa entidade carente, quando a entidade filantrópica presta serviço a essa comunidade carente, né, nós estamos aí diante de uma situação de um serviço de caráter público, porque é de interesse público o atendimento daquela comunidade, né? Então ele tem também aí o serviço como característica a prestação de um serviço de caráter público. Esse, portanto, é o terceiro setor. Então aí nós temos como exemplo as ONGs, as associações, as cooperativas, as entidades filantrópicas, as fundações, né? E todas as organizações que você imaginar que tenham sido criadas por iniciativa privada, que não tenham uma finalidade lucrativa e que prestem um serviço de caráter público. Então essa organização preenche todos os requisitos para ser considerada como uma entidade do terceiro setor. Certo, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Fica aqui a nossa explicação. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Agradeço a paciência, a participação, enfim, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.